Aleluia. Seja tudo em nós. Aleluia. Nossa boca, em nossa mente, em nosso coração. As lutas vêm e vão, e o Senhor permanece. E da sua palavra não passará nenhum ponto, um tiro, uma vírgula, nada. A vida é breve. O tempo é curto. E esse pequeno tempo que temos é para a honra e glória dele. Aleluia. E ele veio, abriu mão de sua honra, sua glória, abriu mão de quem ele era, para pagar um preço por nós, para comprar a preço de sangue esse ser pecador, sou eu e você. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, querido, e canta para ele. E ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id, querido. Dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Me despedi dos diga pra ele, meus querido. pais. Conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar
Diga, querido. Sou totalmente teu. Fui contemplado. Fui contemplado em ser um com você. Em ser um Com você. e eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, e eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um Com você. em ser um, Com você. em ser um, Com você. em ser um, Com você. em ser um. Com você. Ele te comprou, querido. Ele te chama de filho. Ele te chama de filho. Haja como um filho, pois ele age como um pai. Haja como um filho, pois ele age como um pai. Oh, nos dá coração de filho, Senhor. Nos dá coração de filho. Aleluia. Minha fé em ti, meu Deus, se a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. em ti, meu Deus. Continua, querido. Continua firme e forte. Continua a tua batalha. Ela vai continuar. Mas o teu Deus é maior que a tua batalha. Você é guardado por um Deus que é poderoso. É maior do que qualquer gigante. É mais poderoso do que qualquer fortaleza. Aleluia. Nele há poder. Ele é poder. Aleluia. Aleluia. Trata ele como teu Deus. E continua firme. E continua firme. Na tempestade e o vento forte não vão Roubar a minha fé em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. E ali Jesus estava no meio de uma multidão. E de repente aquela multidão foi se distanciando. E Jesus perguntou: vocês também não vão? E um dos seus discípulos disse: para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós não vamos nos afastar de Ti, porque só o Senhor tem a palavra. Nós não vamos nos afastar de Ti, porque só Tu, Senhor, é o nosso Salvador. Para onde nós iremos, ó Pai? Para onde nós iremos? Se
sozinho nós não podemos fazer nada. Para onde nós iremos? Se sem Ti nós não somos nada. Para onde nós iremos, Senhor, viver nessa terra? No meio de tantos e tantos problemas, tantas preocupações. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra. Só o Senhor é a própria palavra. Só o Senhor é a própria salvação. Só o Senhor é o único Deus verdadeiro. Só o Senhor. E Jesus pergunta nessa noite: vocês também não vão? Vocês também não vão se distanciar? Vocês também não vão se afastar de mim? Aí você responde para Ele nessa noite: ah, Jesus, eu sou totalmente Teu. Ah, Jesus, eu sou totalmente Teu. Ah, Jesus, eu não consigo viver sem a Tua presença. Ah, Jesus, eu não posso, eu não devo, eu não quero, porque eu Te amo. Eu descobri que o Senhor me ama. Ah, Senhor, esse amor, ninguém pode me separar de Ti. Ninguém pode nos separar desse amor tão lindo que é o amor de Jesus por cada um de nós. Você recebe, igreja, esse amor? Você recebe esse amor que Jesus tem para te dar? Pois faça como Pedro disse: só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu não posso me afastar de Ti, Senhor. Eu não posso, porque como um ser humano pode se afastar do ar que respira? Se eu me afastar do ar que eu respiro, eu morro. Se eu me afastar de Ti, Jesus, eu morro. E é assim que Jesus é na nossa vida. Ele é tudo para nós, é o ar que nós respiramos. Jesus é a nossa salvação, é a nossa força, é a nossa cura. Jesus é aquele que guarda a nossa casa, a nossa família. Jesus é aquele que está sempre conosco, nos ajudando nessa caminhada aqui na terra, que não é fácil. Você pode declarar para Ele, para a gente terminar esse louvor lindo. Ah, Jesus, só o Senhor é. Palavras. Eu sou. Declare para Ele com todo o seu coração. Declare: oh Senhor, eu sou totalmente Teu, Senhor. Ah, Fui encontrado pelo Teu amor, pelo Teu amor. declare, declare. Declare isso para Jesus nessa noite. Ah, declare com todo o seu coração. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um Com você. ser um com você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus para Ele? Aleluia. Nós amamos, nós Te amamos, Jesus. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Glória a Deus, glória, 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 Jesus. Aleluia, seja bem-vindo. Pode sentar-se no seu lugar. Fique à vontade. Esse culto maravilhoso de adoração a esse Deus. Amém. Vamos chamar as nossas crianças.
levantar nossas mãos para os nossos pequeninos. Amém, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Pai. Muito obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor vem colocando em nossa mesa, Deus. Pelo pão, pelo arroz, pelo ovo, pelo frango, Senhor. Que cada um tenha, assim, o agradecer ao Senhor, porque muitos não têm o que comer. Então, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor vem nos concedendo, Pai. Repreende, Deus, da vida de cada criança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa doença, essas gripes, Senhor, que está vindo, Senhor, repreende da vida delas, Senhor. Acampa os teus anjos, Deus, sobre a vida de cada uma, Deus, Pai. Repreende todo o espírito do mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que a tua palavra de hoje, Senhor, venha dar entendimento, Senhor, no coraçãozinho de cada um deles, Deus, Pai. E que eles venham passar adiante, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, queria só fazer um convite especial antes que eu esqueça. Terça-feira nós temos encontro de mulheres aqui na igreja. Então vai ser muito maravilhoso, um nosso momento especial. Quero convidar as mulheres, jovens e crianças para estar aqui com a gente, tá bom? Aleluia. Quantos estão felizes? Amém. Então abra a sua Bíblia aí junto comigo. Deus é bom, né, irmão? Deus é maravilhoso. E nós só temos motivos para agradecer. Diante de todas as dificuldades que nós vivemos, o nosso dever é agradecer. É dizer que o Senhor é bom e que diante de qualquer dificuldade que nós venhamos viver, que a nossa boca tenha esse expressar que Deus é bom e Ele não perde o controle. Aleluia! Então abre a sua Bíblia ali, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Mateus 23, 15. Mateus 23, versículo 15. Eu vou ler na versão NTLH, tá bom? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês ensinam isso: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante,
a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã e da erva doce e do caminho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são a de serem justos com os outros, e de serem bondosos, e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que devem vocês fazerem, sem deixar de lado de fazer as outras. Guias cegos! Vocês engasgam com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas! Pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego! Lava primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora ficará limpa. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Vamos orar? Pai, essa noite queremos o entendimento da Tua palavra. Santo é o Teu nome no nosso meio, e glorificado seja, Senhor, entre nós sempre. Queremos pedir ao Teu Espírito Santo que venha e que faça em nós morada agora. Morada para que tenhamos o perfeito entendimento daquilo que o Senhor quer que saibamos, e que o Senhor seja o próprio revelador. Senhor, que o Senhor possa me usar nessa hora, para que seja feita a Tua vontade e não a minha. Para que seja passado aquilo que os Teus filhos necessitam ouvir de Ti, e que seja o Senhor o autor dessa pregação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa primeiro versículo, o versículo 15, ele em si, ele já é muito forte. Se Jesus parasse no versículo 15 ali, era suficiente para deixar todo mundo nervoso. Porque ele diz assim: ai de vocês, mestres, quer dizer, professores da lei, aqueles que ensinam a lei de Deus. Ele disse: ai de vocês, pois vocês atravessam os mares, quer dizer, missão, né? Vocês fazem missões em todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa à sua religião. E quando conseguem tornar essa pessoa, quando conseguem fazer isso, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do fogo do inferno do que vocês mesmos. Isso é muito forte. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre seitas, sobre aquilo que parece ser correto, mas não é, parece ser de Deus, mas não é. O significado de seita, o mais forte dele, seita é aquilo que se separa do que é correto. Então o significado principal da palavra seita é aquilo que se separa. Quando olhamos para as religiões e até para
uma parte do atual cristianismo, é muito comum se ver seita. Por quê? Porque é aquilo que se separa de Cristo. É aquilo que é acrescentado na palavra. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda, mas o final da Bíblia diz que se a pessoa tirar ou acrescentar alguma coisa à Bíblia, será acometido na vida dessa pessoa todas as pragas e todas as maldições contidas no livro. Então isso já é uma ameaça sobre aquilo que se acrescenta ou se tira à lei de Deus. E quando Jesus chega aqui diante dos fariseus e dá essa rica exortação, dizendo: ai de vocês que ensinam o que é certo da forma errada. Ensinam a lavar o prato por fora, sendo que ele devia ser lavado por dentro. Ensina a ter até uma boa aparência, mas por dentro tem um morto. Não tem aquela carta de Apocalipse que fala que vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos? Então, o cristianismo atual é muito fácil ver coisas sendo acrescentadas, aquilo que na Bíblia não tem. Mas que a maioria dos cristãos, e aqui eu coloco cristãos entre aspas, aceitam e parece até ser de bom agrado. É algo que separa como sendo o certo, mas não é. E o interessante é que quando a gente vai estudar a seita, uma das características dela é exatamente isso. A seita é aquela que parece que só ela é certa, só ela tem aquele tipo de fé, ou só aquele apóstolo que está naquela determinada igreja, aquele determinado pastor, é que é o homem ungido. Eles têm algo diferente lá, que só tem lá. E essa é uma das características de uma seita. Parece que Deus só escolheu eles, não escolheu os outros. E isso é muito forte. Isso parece ser certo. Isso parece ser bom, né? Deus deu uma revelação a tal irmã e que se criou aquela igreja e só tem aquela revelação lá. Eu não quero aqui de forma nenhuma expressar nomes de igreja, por mais que eu esteja falando, esteja me lembrando de algumas que acrescentam livros à sua própria fé, como se isso fosse necessário. Isso só seria necessário se a Bíblia não fosse suficiente, mas isso torna essas religiões muito propícia a ser uma seita. Essas seitas levam os seus seguidores a uma manipulação ou a uma obsessão extrema por aquele grupo. Extrema, como só aquele lugar salvasse, ou como só aquele pastor, aquele padre, aquele papa, aquele apóstolo fosse o cara que falasse com Deus. Sabe, é uma fé cega, ao qual não é real, mas parece ser. Abra comigo Atos 9:2. Mas quando nós falamos de cristianismo verdadeiro, você sabia que o cristianismo verdadeiro também já foi considerado uma seita? Atos 9, versículo 2, diz assim: eu vou ler do 1, tá? Para ficar completo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Saulo aqui é o apóstolo Paulo, tá? Ainda quando não era cristão, mas era um fiel judeu à lei, discípulo de Gamaliel, então um homem muito zeloso na fé. Então diz assim:
Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. E com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto homens como mulheres. Mas na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui na NTLH se torna bem explicado até demais, que some mais o significado seita. Mas deixa eu ler na versão mais normal, né? Que é a Almeida. Versículo 2: E pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, Paulo pediu carta aos sacerdotes para perseguir a tal seita. Que seita era? O cristianismo, que ele ainda não conhecia. Mas se nós formos aqui analisar, o cristianismo realmente, aos olhos deles, parecia uma seita. Por quê? Porque não seguia, entre aspas, algumas coisas que eles achavam essencial para se denominar legítima fé judaica. E Jesus era judeu, e ele não quebrava os preceitos da lei. Ele só vivia dentro do que era correto e lícito, e não com os exageros dos fariseus, que eles sim eram uma seita por causa dos pesados encargos que colocavam sobre o povo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que o cristianismo também foi visto como uma seita. E nós vamos nos aprofundar nisso hoje. Quando nós olhamos para o verdadeiro cristianismo de Cristo e vemos Ele como o único caminho, a única fé. Bom, eu acabei de afirmar a vocês que uma das características das seitas é que elas dizem que só aquele lugar salva. Mas o cristianismo também não fala que só Jesus salva? Abra comigo Atos 4:10. Volte um pouquinho. Diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, em que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui vemos que só há um caminho, uma fé verdadeira. Então, como não nos confundir com isso? Como não nos confundir com o que é e o que não é seita, com o que é e o que não é exagero?
Bom, como eu afirmei, seita é aquilo que se separa. Se separa de quê? Da igreja? Da sua igreja? Da minha igreja? Da igreja A, da igreja B, da igreja evangélica, da igreja católica? Do judaísmo? A Bíblia afirma que só há uma verdade. Quem pode afirmar o que é a verdade? O que é a verdade? Amém, mas a Bíblia fala outro nome. Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho, é a água, é a fonte. É o que era, é o que é, o que há de vir. Mas a Bíblia afirma que há uma verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? A palavra. Fala comigo, a palavra. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Logo, tudo aquilo que se separa da verdade ou se separa da palavra se torna uma mentira ou uma seita. Então não está ligado ao nome de uma igreja, mas ao nome da palavra, da Bíblia. A Bíblia é e deve ser a lâmpada que ilumina os nossos pensamentos, e ela mesma nos inclina a permanecer em Cristo, sendo verdadeiros cristãos. Verdadeiros. E o que é ser cristão? Quem pode me dizer o que é ser cristão? É ser frequentador da igreja ouvir? O que é ser cristão? É ser frequentador da igreja católica? De qualquer uma igreja evangélica? Você acha que está limitado a isso? Ao nome de um pastor que passa com as gerações? Não é suficiente um pastor que abriu uma grande denominação, ou de outro que ergueu uma enorme igreja. Não há igreja maior do que a igreja católica, ainda no Brasil. É a maior igreja cristã, é a católica. E talvez você nem por isso ache que ela é a certa. E como saber se ela é a certa ou não? Leia a palavra, ela é a verdade. E se a verdade expressa que mesmo sendo a maior igreja cristã no Brasil, vive fora da verdade, ela se torna uma mentira, mesmo sendo a maior. O Leandro pode até mentir. Qualquer outro pastor, líder religioso, pode até mentir. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade e permanecerá, ainda que céus e terras passem. Sabe, cristão significa imitador de Cristo. Se eu sou cristão, eu sou um imitador de Cristo. Se eu não sou um imitador de Cristo, eu não vivo o cristianismo. Independente da igreja que eu esteja, do cargo que eu tenha nela. Sabe, todo pastor tem que zelar por isso. Todo líder cristão deveria zelar por isso, sendo ele pastor, padre ou qualquer outra coisa. Zelar para que a igreja não seja uma seita, para que ela ande separada do mundo, mas ligada a Cristo. Porque se ela se separa de Cristo, ela já se torna seita. Abra comigo 2 Coríntios 11. Nós vamos abrir muito Bíblia, porque não tem como eu provar que essa palavra que eu estou pregando tem alguma validação, se não for através da verdade. 2 Coríntios 11, capítulo 4, vai dizer assim: porque se alguém for pregar para vocês outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O apóstolo Paulo fala de outro Jesus, de outro evangelho, um evangelho misturado e distorcido.
Vamos passar um pouquinho para frente. 2 Coríntios, agora no capítulo 13, versículo 5. Ele diz assim: examinai-vos, quer dizer, examine vocês a vocês mesmos, se vocês permanecem na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás reprovados. Isso é muito forte. Ele está dizendo assim: examine você mesmo, a você mesmo, se você não vive em uma seita, ou conforme uma seita. Porque às vezes nós ligamos seitas a tal igreja, mas a carta de Apocalipse fala de igrejas aonde o trono de Satanás estava entronizado dentro delas, e mesmo assim ali dentro ainda havia cristãos fiéis, que não se vendiam aos maus hábitos do diabo dentro daquela igreja. Então hoje eu quero, mexer com a gente. Que não importa se você está na igreja certa, se você for a pessoa errada. Melhor que você estivesse na igreja errada e sendo a pessoa certa. Bom, nós aprendemos esses dias no curso de teologia como as igrejas têm se comportado muitas vezes e tem comportamento totalmente distorcidos do que realmente o cristianismo é, o que Jesus queria. Aí se fala de manipulação, de controle exagerado sobre a vida das pessoas. Mas eu não sei você, mas tudo que eu escuto eu medito. Não basta saber que eu estou no lugar errado. Eu preciso encontrar o lugar certo. Eu espero muito que você entenda o que eu vou dizer. Não basta você ir por esse caminho. Imagina aqui, você está no meio de uma floresta. Aí de repente você encontra 7 caminhos. 7. Não sei se você já entrou no meio de uma encruzilhada. Você vem em um caminho só. Aí quando você chega ali, o próximo passo você tem que decidir uma direção. No meio daqueles 7 caminhos, de repente você vai entrar dá um determinado passo. Quando chega lá na frente, você volta e diz assim: esse caminho aqui, esse primeiro aqui, eu já descobri, ele é o caminho errado. Mas aí, querido, não importa se você descobriu que aquele caminho é o errado, se você ainda não sabe qual é o caminho certo. Aleluia, eu descobri nesse tempo que tal igreja que eu estava era a igreja errada. Sim, mas você já descobriu qual é a certa? Não é suficiente encontrar os caminhos errados se você ainda não encontrou o caminho certo. Se você ainda não entendeu. Porque a pessoa que sai do caminho errado, mas não encontra o caminho certo, ela continua perdida. Ela continua perdida. É preciso encontrar o certo. Senão você vai continuar perdido. Então não é suficiente descobrir o errado, é preciso encontrar o certo. Não é simplesmente descobrir que nós estávamos nos comportando errado, é encontrar a forma certa de se viver o evangelho realmente puro e simples. Não é simplesmente sair do lugar errado, e sim entrar no lugar certo. E se nós conhecemos a palavra, só há um que é certo. E isso não estamos falando de seita.
porque nós estamos falando do dono da vida, da criação de tudo, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o verbo, por ele tudo se fez. Quando nós encontramos a Cristo, o único certo, não importa mais os lugares errados. Se diante daqueles 7 ou 6 lugares errados, eu descobri qual é o certo, eu não entrarei mais por caminhos errados. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se levarmos essa narrativa para a responsabilidade pessoal, porque muitas vezes a gente enche a boca, a igreja somos nós. Criamos na geração pandemia, pós-pandemia, a igreja somos nós. Isso é pré-pandemia, não foi pós não. A igreja começou com essa conversa de que a igreja eram eles, e não entendendo a responsabilidade, Deus permitiu que todas as igrejas fechassem. Todas. E os pastores, os grandões, os bichões, alguns morreram. E os outros que não morreram, ficaram coagidos dentro de casa e tiveram que mostrar a sua fé como qualquer homem comum. Se a igreja somos nós, devemos levar isso para nossas casas e a responsabilidade pessoal. Se estamos vivendo o cristianismo ou uma seita. Porque nós passamos por muitas religiões e tem muito crente que reza. Tem muito crente que ainda quer pagar promessa. Tem muito crente que ainda se comporta mais como se vivesse na Umbanda, ainda do que realmente no cristianismo. Tem muito crente vingativo, iracundo, que amaldiçoa. Será que quando eu amaldiçoo aqueles que me perseguem, eu sou um cristão? Será que quando eu espero vingança do céu para aqueles que me perseguem, me comporto como Cristo ou como uma seita de Mamon? Então, o que seria uma seita? Na responsabilidade pessoal de sermos sacerdotes do nosso lar. É como criamos o nosso filho. É como nos comportamos com a nossa esposa. É como nos comportamos com os nossos pais, com os maridos. Bom, na verdade, biblicamente, todo pastor só poderia ser pastor se primeiramente fosse sacerdote exemplar da sua casa. Você sabia disso? Vamos abrir 1 Timóteo 3:1. 1 Timóteo 3:1. Por que tem tanto filho de pastor desviado? Talvez porque o pastor deixou de criar a sua família para criar a família dos outros. Ele esqueceu de ser sacerdote da sua casa para ser sacerdote de uma igreja, de um monte de gente que ele não conhece. Ou que não conhecia. E o que aconteceu, pastor? Ele pecou, entrou em pecado. Porque aqueles que abandonam a sua casa negam a fé. 1 Timóteo 3:1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, aqui eu vou esclarecer para vocês. Se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. Convém, pois, que esse pastor, a sua tradução tem bispo talvez, mas é a mesma coisa que pastor. Bispo, seja irrepreensível, marido de uma mulher
vigilante, de uma só mulher. Seja vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Só aqui, gente, tinha matado um monte de pastor que não pode ser. Um monte. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, matou outro bocado. Mas moderado, não condencioso, não avarento. Aí no 4, pega pesado. Que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. O que é sujeição? Obediência. Com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, isso aqui é uma pergunta, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para não se soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronto e laço do diabo. Aí vai falar dos diáconos, vai falar dos obreiros, e aqui é na mesma direção. Então vamos lá a resposta. O que é seita quando se fala no comportamento pessoal de ser cristão? Não estou falando agora de igreja, estou falando de você. A igreja não é você? Então, se a igreja é você, quando você deixa de ser um cristão e se torna uma seita? Bom, é quando o seu comportamento não é comportamento cristão. Que tipo de comportamento estamos tendo, igreja, nos nossos dias a dias? Quem é você na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, em seu trabalho, em sua igreja? Quem é você nessa igreja? Ou em qualquer outra? Porque cristão, aonde chegar, ele é cristão. Ou é cristão, ou é alguém que acha que é. Lidamos como cristãos? Ou seja, aqueles que conhecem e imitam a Cristo? Então você conhece a frase 70 vezes 7. Quem conhece 70 vezes 7? Você pratica isso? Ou você diz: perdoar eu perdoo, mas andar com ela nunca mais. Você vive uma seita. Jesus andou com Pedro de novo, e ele negou Jesus 3 vezes, sendo amigo íntimo. Jesus andou com você de novo, e quantas vezes você e eu negamos ele, e ele nunca fechou a porta da casa dele para você. A pergunta que vem ao nosso coração é essa: o que as pessoas que convivem com você diz? Como é, pastor? O que as pessoas que convivem com você dizem a seu respeito? Será que seria frase como essas? E é porque é crente? Ou, que igreja é essa que permite você viver esse tipo de coisa? E isso que você faz é coisa de crente? Ou, se ser crente é ser assim, Deus me livre de ser crente. Mas pastor, eu sou ser humano, pastor. Eu também não sou santo não, pois devia ser. A palavra santo não é um altar aonde alguém fica lá parado imóvel. A palavra santo significa ser separado do mundo para Deus. E todos esses que não são separados do mundo vivem uma seita. Essa é a verdade. Não entra no céu,
Cristianismo fajuto não entra no céu. E quer uma dica? Treine com a sua família. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus irmãos, perdoe seus tios, perdoe sua esposa, seu marido. Treine na sua casa, porque lá vai ser excelente para você treinar. Sabe por quê? Porque você não vai poder fugir de lá. Pelo menos não tão cedo. A ideia aqui, querido, de deixar de ser seita, não é simplesmente trocar de igreja, mudar de igreja, não. É ser igreja, realmente ser igreja de Cristo. Como é seu comportamento? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Se você conhece a Cristo, você vive separado para Cristo. Sabe, Cristo quer mudar cada um de nós na nossa essência, não por fora. Não adianta o cabelo comprido, não adianta a saia comprida, não adianta você ser bonitinha, arrumada, não adianta os cílios novos, postiços, cabelos arrumados, não adianta a maquiagem bem feita. Tudo isso é lindo e maravilhoso para o seu marido, mas para Deus você deve ser uma mulher edificada. É muito bom que você seja o melhor para a sociedade. Que bom que o seu patrão tenha o melhor funcionário. Que você seja realmente exigente consigo mesmo, no critério de viver bem, ganhar bem. Isso é maravilhoso. Mas para os seus filhos, mais do que o alimento que você bota dentro de casa, é que tipo de pai você é exemplo. Abra comigo 1 Coríntios 11. Será que somos realmente cristãos ou vivemos como uma seita? Saímos de casa para converter pessoas, mas vamos converter pessoas para ser igual a nós? Porque temos que viver um cristianismo verdadeiro. Porque só assim essas pessoas serão igual a Cristo. Porque antes delas verem Cristo, elas vão ver a mim, a você. 1 Coríntios 11 diz assim, o apóstolo Paulo falando a essa igreja tão necessitada de conversão. Coríntios era uma igreja necessitada de conversão. É por isso que tem 2 cartas para ela. E 2 cartas bem de puxão de orelhas. Paulo começa aqui nesse capítulo: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nossos comportamentos, nossas ações mostram se realmente eu sou um cristão verdadeiro ou um cristão fajuto. Sabe, que bom que você descobriu os erros de outras pessoas para não caminhar com eles, por eles. Mas hoje, quem dera que você descobrisse os seus, para você se arrepender e abandoná-los. A gente vê tanto nas redes sociais hoje, quantos e quantos cristãos, igrejas, em meio a escândalos. Mas a pergunta que eu me faço aqui hoje, e queria que você se fizesse também, e os nossos escândalos? Será que Cristo não se escandaliza quando você não tem tempo para ler a palavra? E você argumenta dizendo que está cansado? Às vezes a maioria de nós, sendo tão jovens ainda,
sabe, damos aquele up para jogar uma bolinha, damos aquele up para jogar no videogame, damos aquele up para, sabe, como a maioria de nós fala, de desopilar, e vamos no cinema, e vamos no shopping, e passeamos, e tudo isso é muito bom, não é ruim. Mas será que as nossas desculpas diante de Cristo têm alguma validade quando eu digo não li a tua palavra porque estou sem tempo? Eu acredito que nós não somos mais como meninos, que precisam de um leite, mas que precisamos do sólido, daquilo que é concreto, e temos a responsabilidade de viver como tal. E se vivermos como homens e mulheres que somos responsáveis, e principalmente para nós que somos pais, não podemos mais nos dar ao desfrute de ser coniventes com o pecado. E qual é o maior pecado aos olhos de Deus, igreja? Me diga. A idolatria. Porque quando se acha o caminho errado, achando que é um caminho certo, se vive uma seita, e cego se defende a sua escuridão. Jesus disse: fariseus cego, vocês saem de casa, atravessam terra, olha o sacrifício, vocês atravessam os mares para converter alguém, mas quando vocês convertem, tornam essa pessoa 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês. Que tipo de comportamento esses homens tinham, capaz de tornar uma pessoa 2 vezes mais dignas do fogo do inferno do que eles mesmos? E a minha pergunta é: se eu estiver vivendo uma seita, Marisa, estarei fazendo as minhas filhas 2 vezes mais dignas do fogo do inferno do que eu mesmo? Porque qualquer um de vocês foge de mim a hora que quiser, mas elas 2 nunca deixarão de ser minhas filhas, porque são. Então é minha responsabilidade viver, e da Patrícia viver a verdade, e analisar a verdade, para que meus comportamentos não sejam comportamentos de uma seita. E se você fosse agora analisar comigo os seus comportamentos diários, quais deles eram cristãos e quais deles eram não cristãos? Eu já quero chamar os músicos, e eu queria que você, junto comigo, analisasse isso essa noite. Que tipo de comportamento, que tipo de fé você expressa? Nós vivemos em uma geração tão inteligente, e se nós estamos vivendo em meio a um povo tão inteligente e com Deus tão presente, aonde estão os sinais? Temos a forma melhor, mais sábia de saber criar os nossos filhos. Não passamos por dores que outrora nossos pais passaram conosco, porque a medicina evoluiu, se cresceu, se desenvolveu. Mas será que sabemos criar realmente nossos filhos quando falamos de cristianismo? Não adianta uma boa escola se você não for um bom cristão. Não adianta o melhor trabalho, a melhor faculdade, se você não for um bom cristão. Não adianta a melhor igreja, se você não for igreja. Tudo começa em nós. Queria que você agora meditasse sobre a responsabilidade pessoal
de sermos a igreja de Cristo, não a seita de Cristo. Existe seita de Cristo? Tem muita por aí. Usa o nome de Jesus, mas não seguem o comportamento dele. Colocam adesivos nos carros, nas blusas, nas fachadas. Igreja do reino dos céus. E é mal com a outra igreja. Pastor contra pastor, líder contra líder, se levantando, falando mal. A igreja que leva o nome de cura e ela mesma não é curada. A igreja que leva o nome de bênção, mas ela mesma não carrega a bênção. Ela leva o nome do milagre, mas ela mesma não vive o maior milagre, que é a transformação em Cristo Jesus. Isso é igreja cristã? Não, é seita. E como é que o senhor sabe? Leia a Bíblia, depois você me diz. É muito simples. Você vai analisar a palavra e vai viver de acordo com ela. E ela vai libertar você de todo sofisma, de todo engano, de toda mentira contada em gerações. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, todo ele. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se qualquer religião tem outro caminho, está errada. Cabe eu e você zelar por essa verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa sorte é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é o que o pastor diz, que a pastora conta. É você com a sua Bíblia analisando. Deixa eu ver se o pastor está falando a verdade. Deixa eu ver se ele está fora de contexto aqui. Eu vou ler o capítulo todinho. É para ler mesmo. É para ler mesmo. Leia o capítulo todo. E quanto mais você lê, mais você vai se convertendo. E você vai vivendo um cristianismo verdadeiro. Ah, querido, nós temos muito que melhorar ainda. E não é uns de nós, somos todos nós. Temos que melhorar a cada dia, como cristãos. Queria que você ficasse de pé, que você adorasse com essa canção, meditasse. E a todo instante você fosse analisando: Senhor, minha decisão é ficar em Ti, permanecer em Ti, me parecer contigo, Deus. Aleluia. Oh. Não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua. Saudades, Yeshua. Saudades, eu não darei sono aos meus olhos até que os teus
ser cristão verdadeiro. Aleluia. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Você não deve se acostumar. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua. Saudades, Diga. Yeshua. Saudades, eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja Esse lugar. Ah, se fendesse os céus, ah, se descesse aqui, ah, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ah, se fendesse os céus, ah, se descesse aqui, ah, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar. Levanta a mão, diz isso. Permanecer. Permanecer. nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, me tornar. Eu não preciso sair. Ah, se fendesse os céus, ah, se descesse aqui, ah, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ah, se fendesse os céus, ah, se descesse aqui, ah, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés. Rasga os céus e desce. Oh, Faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés. faz a terra tremer. Rasga os céus e desce.
quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar. nesse lugar. Eu não preciso sair, É só você ficar. eu quero estar nesse lugar, Permanecer nesse lugar, até me tornar. nesse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Você entende qual é o lugar? O lugar do fiel. Quando se eu escuto a frase de Jesus dizendo a Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, mas tu, quando te converteres, ajuda teus irmãos. Poxa, Pedro andava com Jesus, físico, vendo milagres, vendo ele perdoando, vendo ele curando, vendo ele manifestando sinais e maravilhas. Pedro congregou no melhor grupo, na melhor igreja. Ele tinha o melhor líder, o melhor pastor. Ele andava com o próprio caminho, e mesmo assim ele ainda precisava se converter, porque não é o comportamento do líder que muda você, é o seu comportamento que muda toda a sua vida. E quando Pedro foi perdoado, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele mudou. A mudança foi tão grande que ele disse: eu não quero, eu não sou digno de ser crucificado como ele. Me crucifique de cabeça para baixo. O cristianismo, querido, gera tipos de comportamentos que a gente diz: esse cara é crente, essa menina é crente, olha para ela. Quem te viu, quem te vê. Mas talvez você hoje disse assim: meu Deus, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho visto Deus. Quantos aqui têm visto Deus protegendo sua casa, guardando sua família, guardando você, provendo, trazendo bênção? Você tem tanta bênção para contar. Meus olhos viram o Senhor, mas ai de mim. E aí você escuta Deus dizendo: o diabo tem pedido para cirandar você. E com razão, porque você dá brecha. Mas quando te converteres, serás um pescador de homens, e vai começar por dentro da tua casa. Primeiro discípulo será teu filho. Primeiro discípulo será sua filha. Primeiro discípulo, querida, querido, primeiro cristão genuíno, você vai gerar dentro da sua própria casa, independentemente do chamado que você tenha, seja o presbitério, seja o episcopado, seja o louvor, seja a mídia, seja criança, seja o que for. Mas o primeiro degrau de conversão é dentro da sua casa. Não permita que a sua igreja seja uma seita. Ah, o pastor manda lá na igreja dele, aqui em casa quem manda sou eu, e é isso mesmo. Glória a Deus por isso. Eu já tenho uma luta para mandar lá em casa. Eu ainda tenho que mandar na sua. Deus me livre. Agora a minha luta lá em casa não é para mim mandar não. Todo dia é para que Jesus mande lá em casa. Jesus, como é que a gente anda? Jesus, o que é que a gente vê aqui? O que é que a gente assiste? O que é que a gente fala? O que é que a gente conversa? Essa é a luta de todo cristão, deve ser essa. Essa é a sua luta. Não permita que a sua igreja seja uma seita, que a sua casa seja uma seita. Um cristão, aonde ele está, ele é objeto de iluminação. Deixa eu perguntar a você, lá no seu trabalho, quando alguém precisa desabafar, procura você? Ou procura o irmão da Umbanda? Ou procura o irmão, independentemente que ele seja homossexual, independente mesmo que ele seja alcoólatra?
Você está entendendo? Porque se eu, como cristão, eu perco em critério de exemplo, porque as pessoas só vão desabafar com gente que foi exemplo. Se você for pessoa de cara feia no seu trabalho, ninguém vai desabafar para você. Pessoa encrenqueira no seu trabalho, ninguém vai desabafar por você. E as pessoas precisando de Cristo, mas não vê Cristo em você. Vê mais Cristo em alguém que não tem Cristo, mas tem um bom comportamento. Não permita que a sua igreja seja uma seita. Refaça o altar. Tire mamon do altar. Como é mamon? Dinheiro. Mamon, Deus do dinheiro. Você não tem tempo porque você tem que trabalhar de dia e de noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Basta uma doença. Eu não estou amaldiçoando você. Eu estou abrindo teus olhos. Basta uma doença e você vai precisar mais de Deus do que do teu dinheiro. Para com isso. Desce esse Deus do altar e coloca o Deus verdadeiro lá em cima e diz assim: só o Senhor é Deus. Eu vou trabalhar assim, eu vou buscar o sustento da minha casa, isso é digno, mas eu primeiro vou orar de manhã, eu vou consagrar. O Wilson tem postado esses dias na rede social, ele orando junto com os pedreiros lá onde ele é mestre de obras. Será, gente, que a gente também não deveria fazer isso? Será que Jesus não faria isso? Será que os nossos trabalhos não podem ser consagrados a Deus? Será que uma oração faz vergonha? Será que o ímpio é tão ruim assim que não receberia de manhã bem cedo uma oração? Estou dizendo a você que talvez tenha um cargo de liderança como o Wilson tem, e você podia sim orar. Não permita que a sua igreja seja uma seita. Tenha comportamentos cristãos. Tire do altar de Deus deuses falsos e coloque Deus nesse pedestal da tua vida. Nós podemos agora restaurar o altar? Vamos orar. Pai, nós nos arrependemos do momento que a nossa casa foi palco para outras coisas e não para a tua glória. Talvez brigas e confusões, talvez contenda em um momento de chateação. Senhor, nos perdoa, porque nós precisamos tanto de Ti. Então derrama sobre nós o domínio do Espírito, para que o Teu Espírito tenha cada vez mais lugar no nosso meio. E que a gente possa ser exemplo para nossas casas. E que o altar seja reconstruído essa noite em nome de Jesus. Que cada casa, que cada mãe de família, que cada pai de família, que cada filho, que cada pai, que cada esposa, que cada marido reveja agora as suas ações e possam reconstruir o altar aonde Deus é o Senhor. Somente Ele é o Senhor e Ele dita comportamentos. Pai, nós oramos a Ti porque nós andaremos pelos Teus caminhos, pelos Teus mandamentos, e não vamos criar o nosso jeitinho de ser crente, não. Nós seremos crentes verdadeiros, confiando em Ti, abrindo mão do que precisa ser aberto mão, para viver a boa e perfeita vontade de Deus. Coloca Jesus no teu casamento agora. Coloca Jesus no teu trabalho agora. Coloca Jesus no teu emprego. Coloca Jesus na tua igreja. Senhor, eu preciso servir a igreja por causa de Jesus e não por causa do pastor. Se vocês servirem a igreja por causa do pastor, vocês podem até gostar de mim, tocar bem e tentar se especializar. Agora, se vocês tocarem na igreja por causa de Jesus, vocês serão os mais ungidos da igreja. E isso vai enriquecer todo o corpo de Cristo. Faça por causa de Jesus. Não permita que a sua igreja seja uma seita. Pai, nós já te agradecemos, porque essa noite o Teu Espírito
foi engrandecido nesse lugar, porque nós voltamos a Ti e nos reconciliamos e seremos o Teu altar de sacrifício. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Dê uma salva de palma bem forte a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar. Cadê o devocional? Esse lugar, não preciso sair, só você ficar. Aleluia. Boa noite, igreja. Vou falar um pouquinho do meu devocional. É lá em 1 Crônicas 19, versículo 2 e 3. Diz assim: Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Hanum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor, e Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. E aqui, Hanum acabou ouvindo esses homens, iniciando uma guerra com Davi, só por causa que não entendeu que Davi só queria fazer uma amizade com ele. E ali, Hanum deixou de construir uma amizade com Davi e acabou construindo uma guerra, só por causa que não conseguiu entender que Davi só queria uma amizade. E ele perdeu um grande amigo, ele perdeu Davi, que podia ter virado um grande amigo, e virou um inimigo, só por causa que ele tomou uma decisão que acabou resultando na decisão de Davi. E trazendo para nós, quantas vezes nós também não iniciamos guerras que eram só um pedido de amizade, era só algo simples que nós tornamos uma verdadeira guerra. Então, que nós possamos tomar atitudes certas para que a atitude dos outros também possa ser certa. Que a gente também possa, porque nossas atitudes revelam a atitude dos outros. Então, que nós possamos entender quando aquilo é um pedido de amizade, quando aquilo é realmente vem de um inimigo. Que a gente possa começar a definir isso, para não acabar fazendo atitudes erradas e resultar uma coisa que podia ser uma amizade em uma guerra. E é isso. Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você quer dizimar, quer ofertar, levante sua mão. As meninas vão estar passando aí, distribuindo os envelopes, amém? E para a palavra do dízimo de hoje, eu escolhi 2 versículos hoje do meu devocional, que falou muito ao meu coração sobre isso. Que está lá, tá lá nos versículos 23 e 24 do livro de Salmos, no capítulo 139, que vai dizer assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Esse capítulo em si, na qual esses versículos estão inseridos, o Salmo 139, ele fala sobre a onisciência e a onipresença do Senhor Deus na nossa vida. E Deus, ele está dizendo, o Davi está dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê onde é que está o meu coração. Tu conheces as minhas inquietações. E pede para que ele conduza a Davi pelo caminho correto, pelo caminho eterno. E assim tem que ser a nossa vida. Onde é que está o nosso coração?
O que é que está sendo a inquietação que está perturbando o nosso coração? A parte financeira na nossa vida, ela é uma parte muito essencial, muito importante. E ela pode sim se tornar motivo de inquietação para nós. Porque uma hora ou outra, uma tempestade pode te acometer. E isso pode trazer para você uma inquietação muito grande. Por quê? Porque você quer ter o controle total da tua vida financeira. Muitas vezes você quer ser o teu próprio condutor, o teu Deus. A parte financeira, ela é tão crucial, tão importante na nossa vida, que ela pode te pegar dessa forma. E o teu coração, ao invés de estar confiando no Senhor, naquele que provê tudo na tua vida, é colocado um outro Deus no lugar. Um Deus do dinheiro que vai te perturbar e vai te inquietar e vai fazer com que você tenha ações erradas diante do Senhor. E o que é essa ação errada? A infidelidade. No momento da provação e da inquietação, no momento em que as dívidas chegam, você pode pensar: eu vou parar de dizimar, de ofertar, porque eu preciso desse dinheiro para pagar alguma coisa. E em vez de tu estar confiando no Senhor e estar sendo guiado pelo caminho eterno, o teu coração está sendo levado por essa inquietação ao ponto de você deixar de ser fiel ao Senhor. Será que se nós deixarmos de colocar nossa confiança em Deus e colocarmos a confiança em nós mesmos, no Deus do dinheiro ou na força do nosso braço, isso vai mudar e vai resolver a nossa vida? Não. Que você peça para que o Senhor seja o Senhor do teu coração, nos dízimos e nas ofertas completamente. Para que o Senhor te conduza e para que a tua atitude seja uma atitude: Pai, mesmo no momento da provação e da dificuldade, eu vou ser fiel a Ti, Senhor. Porque se eu estou passando por essa situação, Tu tem algo a me ensinar e Tu queres o meu coração, Tu queres que a minha atitude seja correta diante dos Teus olhos. Que a nossa atitude, como a gente estava falando no culto dessa noite, seja uma atitude que agrada ao Senhor e que reflita a Ele. E que a nossa vida por completo, nos dízimos, nas ofertas e totalmente, mostrem que há um Deus que conduz a gente e que há um Deus que é o nosso provedor total do nosso coração. Se você está passando por esse momento de dificuldade, se você está batalhando por algo, coloca diante do Senhor e que Ele vai te conduzir. Trabalha junto com Ele, não tu sozinho, mas trabalha junto com Ele. Pai, eu vou me organizar, Pai, eu vou me planejar. Esteja comigo, me dá força, não me deixa que a ansiedade perante as dívidas ou ao tormento seja uma inquietação que tira o meu coração de Ti, mas guia o meu coração pelo caminho eterno, o caminho de confiar em Deus. Em nome de Jesus, que você creia nisso. A gente vai estar louvando, mas eu gostaria que você já colocasse em oração, levantasse a tua mão para dizimar, para ofertar, mas colocasse o teu coração em fidelidade ao Senhor. Levanta tua mão, levanta teu envelope. Colocamos diante de Deus, Pai, a Ti, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus. Sonda o nosso coração, Pai. E se o nosso coração está outro Deus que não é o Senhor, conduz-nos pelo Teu caminho, Pai, para que o Senhor seja o Senhor único do nosso coração, Senhor.
Se temos passado por momentos de dificuldade, Pai, seja Tu aquele que conduz o nosso barco, que os nossos olhos estejam em Ti, que a nossa fé e a nossa fidelidade estejam em Ti, Senhor, completamente. Abençoa, Pai, na área financeira, Senhor Deus, e conduz-nos, Senhor Deus, Pai, no Teu caminho, o caminho eterno. E se em nome de Jesus, traz o Teu dízimo, a Tua oferta, e dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Já andei com semear, agora eu volto com os frutos. Levanta tua mão, Pai, nós te agradecemos por essa noite tão abençoada. Que o Espírito de Deus possa estar sobre nós, Senhor, e que sempre nós estaremos juntos em Ti. Gente, se eu abrir só uma aspa que eu lembrei agora, eu queria que você orasse pela vida da Lucilene, pela família. O pai dela faleceu, né? Eu recebi essa notícia pré-culto. Também pela vida do Paulo, que ele passou mal antes do culto hoje lá em Redenção. Então vamos orar por essas duas pessoas? Pai, nós oramos pela vida da Lucilene e toda a família. Que o Senhor possa confortar o coração nesse momento tão difícil, Pai, que é essa partida, né, de um ente querido. Então que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre a vida da Lucilene, do George e também de toda a família ali, para que haja conforto. Pai, também oramos pelo Paulo, pela sua saúde, pela igreja de Redenção, também por toda a família dele, que eles possam estar sendo cobertos pela Tua presença, que o Teu Espírito esteja ali fortificando aquele homem em todas as ações e também na área física, emocional e espiritual. Que o Senhor seja sua força, seu refúgio e fortaleza. Isso em nome de Jesus. A igreja diga: Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para essa casa. Guarda os que estão aqui, guarda aqueles que não puderam vir por algum motivo, que eles estejam sendo cobertos pelo Teu Espírito e direcionados pelo Teu santo nome, e que todo suprimento possa ser alcançado por eles, em nome de Jesus. Eu te abençoo na graça do Pai, no amor do Filho e na doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas, abraça teu irmão, dá a paz do Senhor. Terça-feira, reunião das mulheres, não faltem mulheres, vai ser bênção. Isso, dá um abraço em 2, 3 irmãos.